Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma live na Balde de Livros nas nossas quartas-feiras. Lembrando a todos que nós temos lives aqui toda quarta-feira às 19 horas. E essa semana aconteceu uma coisa curiosa. Uma pessoa que segue a Balde de Livros mandou uma mensagem aqui pra gente e queria saber quem sou eu. Aí eu percebi que eu sempre venho aqui e falo sobre livros, mas acabei nunca me apresentando. Então eu vou fazer isso agora em todas as lives, ok? Meu nome é Marina, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, estou terminando a graduação em História, também sou escritora, adoro livros, adoro leitura e sou uma das responsáveis aqui pela Balde de Livros, ok? Bom, então vou me lembrar de fazer isso em toda a live. E agora indo para os avisos iniciais, aqui dos barulhos, né, que eu sempre falo, eu tenho 3 cachorros, eventualmente eles latem, pode acontecer do barulho aparecer aqui para vocês, embora eu use o microfoninho, às vezes pega a ambiência, né? Também tem um gatinho, então às vezes ele pode miar, fazer algum barulhinho, e se começar a chover também aqui em casa acaba fazendo barulho, porque a janela é bem próxima, ok? Peço desculpas antecipadamente se esses ruídos incomodarem. Agora eu vou ligar o meu ventilador que eu tinha esquecido, e tá muito calor aqui, só um segundo. E também, então, peço desculpas pelo ruído do ventilador, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre essa belezinha, A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. É o primeiro livro do H.G. Wells que eu trago aqui para as nossas lives. Eu pretendo trazer outros, porque eu acho que é um autor de suma importância para quem gosta de ler, principalmente para quem gosta de ficção científica ou quem quer começar na ficção científica. Então, eu acredito que eu vou trazer a Guerra dos Mundos por causa do filme, né, que todo mundo já conhece e tal, que foi inspirado no livro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, eu resolvi começar por esse livro, mas tem outras obras do H.G. Wells também que são muito famosas e muito interessantes que eu pretendo trazer aqui ao longo aí dos meses, em outras ocasiões das nossas lives, ok? Bom, vou fazer aqui o arroz com feijão que a gente faz toda quarta-feira. Vou falar um pouquinho do autor, falar um pouquinho do contexto histórico, um pouquinho da história, as críticas que a história traz, enfim. Vou trazer aqui em tópicos pra gente ir conversando e não esquecer de nada, ok? Bom, A Guerra dos Mundos foi um livro publicado em capítulos numa revista chamada Person's Magazine, que era de Londres, né, em 1898, então final do século XIX, começo do século XX. No ano seguinte, em 1890, ele foi lançado na revista em 1897 e em 1898 ele saiu lançado na forma de romance, na forma de um livro mesmo, né? Antes ele saía em capítulos semanais na revista. Lembrando aqui, gente, que a gente está falando aqui de um autor do final do século XX, do final do século XIX, começo do século XX. Então a gente está falando da Era Vitoriana. Eu já falei sobre isso em outras lives aqui, abordando outros livros. Mas é sempre bom reforçar algumas características desse momento histórico entre 1890 e até 1914, aí que é o fim, mais ou menos, o final da Era Vitoriana, né? Era Vitoriana, o período que a Rainha Vitória reinou lá no Reino Unido, na Inglaterra. Eu acabo trazendo muitos livros dessa época aqui, porque foi uma época em que os autores europeus escreveram muitos livros que se transformaram em grandes clássicos no século XX, né? Então é por isso que a gente está sempre falando sobre esse período histórico aqui. É o caso também do H.G. Wells com A Guerra dos Mundos. Bom, esse momento, então, lá em Londres, lá no Reino Unido, está acontecendo uma grande urbanização, as pessoas estão deixando o campo e vindo para a cidade. Isso é uma mudança muito brusca na forma de viver dos europeus, né, da Europa nesse período. A gente está tendo aí muitas invenções tecnológicas, né? Então a gente tem o telefone, o zeppelin, o avião, o cinema começa a acontecer nesse momento histórico. Então a gente é um momento de muita efervescência tecnológica, cultural, e é nesse contexto que vão começar a surgir o que naquela época chamavam de romance científico, que é o que hoje a gente conhece como ficção científica, né? O H.G. Wells é um precursor desse gênero literário. Ele trouxe muitas e muitas
temas que nunca tinham sido abordados na literatura, ele trouxe para a literatura. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em breve, mas eu queria contextualizar vocês sobre isso. Então, a gente está falando aqui de um autor que escreveu um livro no fim da Era Vitoriana, no final do século XIX, começo do século XX, uma fase de muita efervescência tecnológica e cultural na Europa, ok? Bom, esse livro em 2005 virou um filme muito famoso, né, que chama Guerra dos Mundos, foi protagonizado pelo Tom Cruise e era de direção do Steven Spielberg, né? Ele foi adaptado várias vezes para o cinema, em várias outras ocasiões. Ele foi adaptado para o rádio, ele foi adaptado para a radionovela, ele foi extremamente adaptado aí ao longo dos 130 anos que ele tá, 125 anos que ele tá, desde que ele foi publicado, né? Então, a gente está falando de um livro que teve várias adaptações, mas eu acredito que para nós aqui do século XXI a mais famosa seja a adaptação de 2005 do Steven Spielberg para o cinema, né? Quem não se lembra desse filme, eu acho que a grande maioria das pessoas assistiu, foi realmente um grande blockbuster, né, do Steven Spielberg. Falando um pouquinho do autor, o H.G. Wells, ele nasceu em Londres, ali no meados do século XIX, 1860 e alguma coisa, se eu não me engano, mas eu acho que é isso mesmo. Ele foi professor e ele estudou biologia, né? Ele foi professor de gramática, alguma coisa relacionada à língua inglesa, e ele também depois foi estudar biologia. Como eu disse, ele foi precursor da ficção científica, né? Trazendo para a ficção científica, para os livros, né? Para o mundo dos livros, alguns temas que depois se tornaram muito clássicos na ficção científica, como, por exemplo, a viagem no tempo, a invisibilidade, a invasão extraterrestre, que é o que a gente está falando aqui, né? Ele falava muito também sobre algumas outras questões sociais que... e não só sociais, mas algumas questões da sociedade, mas envoltas em inovações tecnológicas que estavam acontecendo naquele período, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, ele vai trazer temas, ele vai abordar temas que falam sobre... que eram muito à frente do seu tempo e basicamente, ele está inventando esses temas e trazendo esses temas, e depois esses temas vão ser exaustivamente abordados na ficção científica. Então, o H.G. Wells, ele é considerado um grande escritor, né? Principalmente para os amantes de ficção científica, mas ele escreveu outros romances também que não são de ficção científica. Ele era um autor muito prolífico. Eu acredito que ele tenha escrito entre 12 e 15 livros, né? O que é bastante considerando a época em que ele viveu. Então ele não escreveu só ficção científica, mas o forte mesmo, que ele ficou mais conhecido, mais famoso, foi a ficção científica. Ele discutiu alguns temas, como eu disse, importantes, são sociais, mas sempre envoltos com essa coisa da tecnologia, que é guerra nuclear, né? Ali no final do século XIX, começo do século XX, a gente está começando a falar de armas de destruição em massa. A bomba nuclear, ela ainda não era uma realidade, ela ainda estava sendo estudada e tal, fissura nuclear, então... ele vai abordar isso nos livros dele, né? A capacidade do ser humano de criar armas de destruição em massa que podem simplesmente acabar com o planeta Terra. E isso também ele é precursor nisso, né? É uma coisa inovadora que ele traz aí para alguns livros dele. Ele também falava muito sobre a ética na manipulação de animais, né? Que hoje é um tema que a gente fala muito para a defesa dos direitos dos animais. Lá em 1890, isso não era nem abordado, isso não era nem falado. E o H.G. Wells trazia para os seus romances e trazia também para as suas discussões enquanto cientista, né? Enquanto biólogo, né? E ele também falou, em 1936, ele publicou um livro, né? Que ele descrevia exatamente como seria um bombardeio aéreo em Londres. E aí... 9 anos depois, em 1946, eu acho, exatamente 10 anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí grandes bombardeios destruindo, né, bombardeios aéreos usando aviões, destruindo cidades da Europa. Isso não era, os bombardeios aéreos não são uma novidade da Segunda Guerra Mundial, eles já aconteciam, acho que a primeira vez até foram os ingleses que usaram bombardeios se eu não me engano, na África, mas eu não vou me lembrar o país. Enfim, e ele vai
descrever um bombardeio de um jeito que depois ficou provado que realmente seria daquela forma. Então, ele sempre trazia essas inovações tecnológicas, ele sempre trazia essas reflexões tecnológicas muito baseadas em estudos. Então, ele acertava muitas coisas, ele antevia muitas coisas, né? E isso é interessante da gente pensar num autor que abordou tantos temas diversos, e principalmente quando a gente está falando aqui de uma ficção científica, né? Um autor que abordou tantos temas que não eram nem cogitados naquela época, e hoje a gente tá... E ele traz à tona aí desde lá 150, 130 e poucos anos antes do nosso tempo agora, onde a gente fala muito sobre isso. Enfim, são temas muito atuais, né? Que ele foi trazendo. Deixa eu ver aqui, acho que tem um comentário. Oi, Magá, boa noite, tudo bem? Demorei para falar boa noite, desculpa. É que eu só vi agora que subiu o comentário. Aproveitar para tomar uma aguinha. Bom, o Ed Jones também escreveu, como eu disse, mais de 15 livros, mas alguns foram realmente grandes marcos nos romances de ficção científica, entre eles O Homem Invisível, A Ilha do Dr. Moreau e A Viagem no Tempo, que eu recomendo muito que quem gosta do filme A Guerra dos Mundos e quem gostar do livro A Guerra dos Mundos, leiam esses outros livros também, que são muito, muito bons. São todos livros, por exemplo, O Homem Invisível é a primeira vez que a questão da invisibilidade é trazida num livro, foi pelo H.G. Wells. A Viagem no Tempo é a primeira vez que a questão da viagem no tempo é trazida num livro, também foi pelo H.G. Wells. Então, recomendo que vocês leiam, porque é uma abordagem bem interessante, a abordagem que ele traz desses temas. Sobre o livro, então, ele conta a história de uma invasão da Terra por marcianos inteligentes, usando máquinas assassinas, que são os tripods. Eu acho que quem assistiu o filme vai se lembrar, né? Que então eram cilindros de aço que andavam sobre imensos tripés, assim, muito, muito, muito altos, e eles iam andando como se fosse uma aranha de 3 pernas, assim. No livro, esses tripods, eles são depósitos de água que andam sobre tripés. Basicamente é isso. E dentro desses depósitos de água ficam os extraterrestres, que estão invadindo aqui, que são mais inteligentes que os seres humanos, né? Depois da invasão que ocorre, isso não é nenhum spoiler, tá? Acontece logo, assim, nas primeiras frases do livro ele já fala que isso aconteceu, que isso está acontecendo. Depois da invasão, a história passa a ser sobre a evacuação de Londres. Então, os tripods começam a invadir, começa a cair cada vez mais tripods, cair não, né? Pousar, né? Na verdade, na Inglaterra, né, em Londres, no Reino Unido, e aí começa uma evacuação das pessoas dessas cidades, e aí a história é bastante sobre isso, assim, a história vai se voltar mais para como o ser humano vai se organizar enquanto sobrevivente de um grande ataque, né? Tem algumas curiosidades muito interessantes sobre o livro, que eu vou trazer aqui até... antes da gente falar um pouquinho mais sobre enredo, eu não vou me aprofundar muito aqui no enredo, porque eu acredito que muita gente já deve conhecer por causa do filme, e também porque eu não quero trazer nenhum spoiler. Mas tem algumas curiosidades interessantes sobre o livro. Em 1938, um programa da rádio CBS, que ficava, se não me engano, foi ao ar em Nova York, né, para os Estados Unidos todos, mas a CBS ficava em Nova York nessa época. Esse programa de rádio dramatizou a história do Guerra dos Mundos em formato de programa jornalístico. Então, qual que era a ideia? Eles iam fazer um programa como se era uma dramatização, né? Era tipo uma novelinha, como se um programa de rádio estivesse dando a notícia de que o mundo está sendo invadido por marcianos. Só que a maioria das pessoas que assistiu, que ouviu esse episódio da Rádio CBS, começou, né, a ouvir depois que eles deram um aviso de que era uma dramatização, que tinha a ver com o livro, que não era real. Bom, mais de 6 milhões de pessoas acreditaram que isso era real, que estava de fato acontecendo, que era um programa jornalístico narrando uma invasão
do planeta Terra, e as pessoas começaram a ir para as ruas tentando se salvar, congestionaram todas as linhas telefônicas, congestionaram as estradas, causaram grandes aglomerações na tentativa de se salvar. Mais de 1,5 milhão de pessoas foi para as ruas com medo e demorou muito para acreditar que era mentira. Isso é muito interessante porque aconteceu mais de uma vez. Uma delas, inclusive, teve essa vez em Nova York que eu acabei de contar, em 1938, né? Esse caos paralisou 3 cidades no entorno de Nova York. Foi um caos mesmo. E em 1971, aqui no Maranhão, em São Luís, aconteceu algo muito parecido, com a adaptação da mesma história, que envolveu até o exército. Então, uma rádio lá do Maranhão, lá de São Luís, foi fazer um programa também sobre uma narração dramatizada do livro do H.G. Wells. E o que aconteceu? Pânico, medo, as pessoas começaram a ir para a rua, as pessoas não entenderam, o exército teve que intervir para tranquilizar as pessoas, para colocar as pessoas em casa de novo. Depois, ao longo aí desses 100 anos, aconteceram mais algumas vezes em outros lugares do mundo, mas eu acho que a principal foi a primeira vez que aconteceu em 1938 em Nova York, e lógico eu queria citar o que aconteceu aqui no Brasil, no Maranhão. É muito interessante de você pensar que a narrativa do H.G. Wells, né, que é a dramatização do livro, ela é tão real, a forma como ele descreve essa invasão alienígena é tão real que as pessoas acharam que era verdade e saíram para as ruas apavoradas por estar participando ou ocorrendo uma invasão alienígena, né? Bom, o livro é uma leitura muito fluida, é muito fácil, ele tem um jeito muito direto de narrar, muito simples de você entender. O H.G. Wells, ele não é um autor muito rebuscado, então é muito fácil de narrar, de entender, é muito fácil de acompanhar. É uma leitura muito fluida. Ele foi escrito em capítulos curtos, né? Porque, como eu disse para vocês, ele foi publicado numa revista, toda semana saiu um capítulo, então os capítulos tinham que ser mais curtos, então são capítulos curtos. É um livro de uma leitura rápida, tá? Deve durar aí no máximo uma semana, mas eu acho que dá para ler em uns 2, 3 dias tranquilamente, se forem dias que você tá com mais tempo. E então ele é muito fácil de ler. E as descrições são incríveis, gente. Elas são muito, muito, muito realistas, assim. Realmente parece que você tá vendo os tripods matarem as pessoas e aniquilarem as construções ali de Londres. É tão gráfico que acho que para quem conhece Londres deve ser até um pouco mais apavorante, assim, porque ele descreve vários pontos turísticos importantes de Londres sendo invadida pelos marcianos, né? Algumas pessoas, alguns críticos literários criticam um pouco o fato dos personagens não serem muito desenvolvidos. Mas para mim, na leitura, isso não ficou muito, não é grave, assim, porque o foco realmente é a história, o foco realmente é a invasão. Então, o livro acaba sendo muito mais descritivo do que focado na construção de personagens muito elaborados, porque é aí uma ficção científica, ele tem que explicar o que está acontecendo. Então, para mim, eu não vejo nenhuma perda dos personagens não serem tão elaborados, mas existe essa crítica em relação aos livros. Aliás, eu acho que isso o que a gente entende hoje como um personagem mais bem construído, vamos dizer, mais aprofundado aqui para o leitor do século XXI, a gente só vai começar a ter isso depois, no cenário europeu, né, daquilo que a gente está falando, desse cenário ocidental de leitura, óbvio que não para outros cenários oriental e da África e tal, eles têm jeitos de narrar diferentes, né? Mas aqui no que a gente conhece aqui do Ocidente, essa profundidade do personagem, a construção de personagem, ela começa a ser mais intensa depois do advento do cinema, né? Quando começam a escrever roteiros para cinema, os personagens do cinema eles têm que ser profundos, eles têm que te ganhar, não é só a história, né? Os personagens têm que ser muito bem construídos dentro de um roteiro de cinema. Então isso acabou sendo levado para a literatura. Então só depois do advento do cinema é que a gente vê
essa construção de personagem como uma coisa mais densa. Antes disso, mais curioso aqui, mais uma curiosidade, parece que os livros que eram escritos por mulheres, eles acabavam tendo personagens mais profundos, como por exemplo o Frankenstein, O Morro dos Ventos Vivantes, né, da Emily Bronte. Então a gente vai ter alguns personagens muito bem construídos, na minha experiência, dos que eu li, assim, mais ali, alguns livros escritos por mulheres, e a maioria dos livros não tinham personagens tão densos, tão bem construídos assim. Isso vai acontecer depois com o advento do cinema, que vai acabar influenciando a literatura nesse quesito da construção de personagens. Então, embora exista essa crítica para o livro, não perde nada, e eu realmente acho que era uma coisa da época, que não existia essa cobrança em relação à construção de personagens como a gente tem hoje aqui no século XXI. Bom, todos os livros do H.G. Wells trazem algumas críticas sociais. Algumas se repetem ao longo dos livros, outras são muito próprias de cada livro, né, de cada história. E aqui na Guerra dos Mundos é possível a gente traçar paralelos com o colonialismo. Então, e aqui eu vou falar do colonialismo do século XVI, né, quando os europeus chegam na América. E aí a gente vai... É como se ele estivesse criticando o colonialismo europeu, né? Meio que comparando os humanos aos povos originários da América e os extraterrestres aos europeus chegando na América, né? Então, para os povos que viviam aqui, e isso é histórico, isso de fato houve, né? Quando eles viram as caravelas chegando, eles acreditavam que eram seres sobrenaturais, que eram deuses ou que eram literalmente extraterrestres, né? Eram pessoas muito diferentes deles, que vinham com armas muito sofisticadas e ameaçando e causando, né, muita destruição na forma de viver desses povos originários daqui. Então, ali no final do século XIX, isso era uma questão ainda bastante tabu, mas o H.G. Wells vem meio que para criticar isso, porque ao longo do livro ele deixa em vários momentos explícito isso, né? O quanto que o ser humano está sendo dizimado e o quanto o ser humano já fez isso para a própria espécie, né? Aqui dentro do planeta Terra, alguns mais poderosos fizeram com outros povos, né? Então, ao longo do livro, o narrador vai falando um pouquinho sobre isso. É um livro narrado em primeira pessoa, por um narrador que a gente não sabe o nome. Ele nunca fala o nome dele. Isso é uma coisa bem interessante. Outros autores vão usar essa mesma premissa, essa mesma reflexão, né, de invasão, para criticar o colonialismo do século XIX da Inglaterra na África, né? Então, o H.G. Wells, como eu falei no começo aqui da live, ele escreve esse livro no fim da Era Vitoriana e durante o reinado da Rainha Vitória, e depois também, né, durante o reinado do rei Eduardo, a Inglaterra invadiu muitos territórios africanos, né? E então alguns autores vão usar depois essa reflexão para fazer uma crítica ao colonialismo do século XIX e do século XX na Inglaterra em relação aos povos da África. Eu acredito que o H.G. Wells também tentou fazer essa relação, mas na época dele ainda estava acontecendo, então eu acho que fica mais claro para o leitor dele fazer uma analogia com o colonialismo do século XVI, quando os europeus, espanhóis e portugueses chegaram aqui nas Américas, tá? Mas isso é uma coisa bem interessante da gente perceber, que é uma crítica social que vai meio que se repetindo nos livros dele, na obra dele como um todo, né? Ele critica muito essa coisa da invasão, de invadir, de dizimar, de destruir povos e modos de viver diferentes do que dos invasores, né? Os marcianos aqui no livro, isso é bem diferente do filme. Na verdade, o livro é bem diferente do filme. O filme é bem baseado no livro, mas tem muitas diferenças. No livro, os marcianos, eles são sugadores de sangue. Eles se alimentam do sangue dos seres humanos, de uma certa maneira.
E todo mundo, os críticos da literatura falam que isso é muito simbólico, né? Então, por isso que eles fazem também essa analogia com o colonialismo, porque o colonialismo, né, os colonizadores, eles vinham para cá, dizimavam os povos e aí eles usurpavam os bens naturais, né? O ouro, a prata, os minérios daqui que tinha nesse solo aqui da América. E aí ele vai dizer assim que o sangue é uma analogia com esses minérios, né? Você tirar o sangue da terra à custa de dizimar grandes populações. Então, muitos críticos vão fazer essa analogia. Eu, lendo o livro, vou dizer que é uma analogia bem acertada, faz bastante sentido, tá? Um outro ponto que ele vai trabalhar muito no livro dele é a perda da civilidade. Como eu disse para vocês, depois da invasão, que ocorre a invasão marciana, o livro vai focar muito na evacuação de Londres, né? E aí, gente, ele vai trabalhar muito essa questão, assim, de que na luta pela sobrevivência, as pessoas se tornam selvagens, né? Elas deixam de lado tudo aquilo que as torna humanas, elas deixam de lado a civilização, a sua civilidade, em nome de sobreviver. Então, vale tudo, né? E aí, coisas muito terríveis vão acontecer aí ao longo do livro para exemplificar essa perda da civilidade. Eu queria dar um adendo aqui. Pensa que esse livro está sendo escrito em Londres para um público, obviamente, né, inglês. E para os ingleses, gente, daquela época principalmente, da era vitoriana, da era eduardiana, o que mais fazia sentido para eles eram as convenções sociais. O que mais tornava eles humanos e longe dos animais eram as convenções sociais. Então, por exemplo, você ser sempre cortês, você ser sempre educado, você falar bom dia, você falar obrigado, você não ser muito dramático, você não ser muito dado a grandes emoções, você ser uma pessoa mais neutra. Então, para os ingleses, isso que acontece no livro da perda da civilidade foi um tópico de muita reflexão, né? Tipo assim, será que eu, numa situação como essa, perderia todos os meus valores desse jeito que acontece nos personagens? E até pra gente hoje aqui no século XXI, quando a gente tenta se colocar nesse lugar, a gente percebe que talvez se a gente sofresse um ataque alienígena, o ataque fosse o menor dos nossos problemas. Talvez entre nós mesmos a gente não conseguisse se unir em nome de uma sobrevivência de todos, né? Que a gente acabasse ficando muito focado em eu quero sobreviver, mas se você não sobreviver, tudo bem, né? Eu acho que é uma premissa também que a gente tem aí nos filmes de zumbi, nas séries de zumbi, aquela série famosa de zumbi, Walking Dead, ela traz muito isso, né? Da perda da civilidade em nome da sobrevivência. E ele aborda isso nesse livro e é bem interessante a forma como ele faz isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar com vocês sobre essa obra. Bom, eu acredito que é uma leitura muito importante para todo mundo que é fã de ficção científica. Ele é um precursor da ficção científica, então não tem como não ler. É muito simples a forma como ele narra, muito simples mesmo. Essa tradução aqui é uma tradução bem legal, com palavras bem simples, assim, nada, ela é zero rebuscada. É uma leitura rápida, tá? O livro não é muito grande, ele é bem fininho. Eu acredito que dá para ler em uns 3 dias, mas eu vou colocar aí uma semana, né, para a maioria das pessoas que não tem muito tempo disponível para ler. Aqui na Balde de Livros, esse exemplar tá por R$15, tá? Então, se você quiser garantir o seu, já manda aí uma mensagem pra gente, ou aqui, ou lá no WhatsApp. Oi, Roberta, obrigada mesmo, melhor livraria de São Pedro, muito obrigada, viu? A gente fica muito feliz de ouvir isso. E na semana que vem a gente volta aqui na quarta-feira para falar sobre outro livro. Ainda não decidi qual eu vou trazer, mas eu aviso vocês durante a semana aí, para vocês ficarem ligados. E para quem tá aqui e ficou até o final, eu queria avisar que sexta-feira a gente vai fazer uma promoção de sexta a domingo com alguns títulos por R$12,50. A gente vai colocar alguns títulos aqui do nosso estoque por R$12,50. Então, fiquem ligados que na sexta-feira eu vou colocar nos stories quais
são esses livros, quais são esses títulos, mas eu tô avisando aqui em primeira mão para quem tá vendo a live. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre H.G. Wells e A Guerra dos Mundos. Se você assistiu o filme e gostou, você vai curtir muito o livro. Ele tem algumas diferenças, sim, algumas premissas são, obviamente, são iguais, né? Porque é um filme baseado nesse livro, mas eu tenho certeza que você vai se surpreender, vai se divertir, principalmente vai se emocionar e pensar muito sobre muitas coisas que acontecem aqui à nossa volta hoje, porque é um livro atemporal, tá? Mesmo hoje, aqui no século XXI, 125 anos depois do livro ser publicado, ele faz muito, muito sentido. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Até lá. Boa noite. Tchau, tchau.